Então nós vamos estar trabalhando agora no Teorema de Lagrange, né, que, como nós dissemos aí, é um dos teoremas centrais da teoria de grupos, ok? Então, vamos começar lembrando de um exemplo que nós fizemos, né? Nós pegamos o grupo de permutação de 3 elementos e nós estivemos estudando e vimos que aqui, ó, uma maneira de, dado um grupo finito G, tá? Uma maneira de eu gerar subgrupos é pegando algum elemento do grupo e montando subconjuntos como potências de G, né? Então a gente pega G, é x ao quadrado, onde x ao quadrado é só uma notação para x composto com x ao cubo, né? E assim por diante. E para cada x a gente vai encontrar um certo número n de x que tal que x elevado a n de x cai na identidade, né? Nós já demonstramos isso. Então, estudando aqui dessa forma, a gente pôde ver os subgrupos do grupo de permutação de 3 elementos, né? Por exemplo, se eu pego a permutação denotada por P1 acima, que é uma permutação que preserva a terceira posição e troca quem está na primeira pela segunda e quem está na segunda pela primeira, né? O que nós vimos? Que eu monto o subgrupo aqui, ó, e vimos que se eu pego o P1 e itero com ele mesmo, já dá E. O mesmo acontecendo se eu pego P2 é isso? E se eu pego P3 aqui. Opa. Ou seja, esses subgrupos H1, H2 e H3, eles são subgrupos de ordem 2, certo? Ordem de H1 é 2, que é igual a ordem de H2, que é igual a ordem de H3. Ok? Se eu pego P4 e P5, o que nós estivemos vendo? P4 ao quadrado dá P5 e P4 elevado ao cubo, que é P4, P5 é E. E aí daí a gente poderia concluir já aqui P5 ao quadrado é P4, porque o P5 é o inverso de P4, né? E é um elemento distinto. Então, P5 ao quadrado teria que gerar um elemento distinto, para daí a gente ter P5 vezes P4 igual a E. É o que eu estou querendo dizer, que acima a gente viu que o P5 é o inverso de P4, então naturalmente P4 é o inverso de P5. Então teria que nesse subgrupo aparecer o P4. Então P5 ao quadrado só poderia ser P4. Não é isso? Bom, jovens. Então aqui, ó, nós vimos que a ordem do subgrupo gerado por P4 é 3 e a ordem do subgrupo gerado por P5 é 3 também. E aí a observação que nós fizemos é assim, olha, o grupo das permutações tem 6 elementos e nós geramos subgrupos ou de ordem 2
ou de ordem 3, né? E a integração que nós deixamos aí, será que não poderia ter tido um subgrupo de ordem 4, né? E aí o próximo teorema aí, o teorema de Lagrange, é o que diz como que podem ser os subgrupos de grupos finitos, tá? Então, se eu tenho um subgrupo de ordem n e H é um subgrupo de ordem m, então o que o teorema de Lagrange diz? Que m divide n, né? Ou seja, que existe um número natural k, tal que k vezes m é n, tá? Ou seja, a ordem dos subgrupos são divisores da ordem do grupo. Tá ok? Então, para fazer essa demonstração, a gente vai ter várias etapas, tá? Uma delas, a gente vai ter que criar a ideia de classes laterais, tá? A gente constrói as classes laterais da seguinte forma, ó. Dado um subgrupo H, tá? Eu já pedi que ele seja de ordem M, então ó, elenquei os elementos de H como H1, H2, HM. Eu vou pegar um elemento G do grupo e vou gerar o seguinte subconjunto de G, né? Que nós denotamos por GH. É G vezes H1, G vezes H2, etc. Nota que o G é um elemento qualquer do grupo e H1, H2, HM são os elementos do subgrupo H. GH é só uma anotação, claro que não existe essa multiplicação, né? Tá ok? Então, geramos aqui um subconjunto. Daí eu pego um outro elemento, G2, por exemplo, que não pertence a esse conjunto e gero novamente um subconjunto da forma G2H1, G2H2 até G2HM, tá? Como esse elemento G é um elemento qualquer, eu poderia ter pego até um elemento do próprio H. Nesse caso, o G seria um certo HI de H, e como H é subgrupo, ele é fechado, né? Então, HI vezes H1 seria um elemento de H, HI vezes H2 seria um elemento de H, e assim por diante. Então, se eu pego como G um elemento de H, esse subconjunto gerado é o próprio H, tá ok? E a gente vai fazendo isso até esgotar G, né? Então, a gente pega um elemento que eu chamei de G1, e gera um subconjunto de G assim. Pego um G2 que não pertence a G1H e gero outro subconjunto assim. Tem mais elementos ainda que não aparecem nem em G1 nem em G2? Tem. Então, vamos pegar um G3 e gero outro subconjunto de G na forma G3H1, G3H2 e assim por diante. Tá? E a gente repete esse procedimento até esgotar G. Ou seja, até que todos os elementos de G estejam em algum desses subconjuntos G e H. Tá ok? Bom, só para a gente ilustrar, embora o teorema de Lagrange a gente vai estudar no caso onde G é finito, para ficar claro essa ideia de construir classes laterais, vamos tomar o grupo G como o grupo dos inteiros, com relação à operação da soma, e vamos pegar o ideal, aquele ideal que a gente veio trabalhando, não é isso? Lembrando que é um ideal, é um subconjunto tal que o zero está. Então, quem é o zero? É o elemento neutro da soma, e no caso a soma é a operação de grupo de G. Então, o zero, o elemento neutro está. A soma de qualquer dois elementos do ideal é elemento do ideal também, não é isso? E o zero e a gente observou que, dado um
um elemento do ideal, o zero estando, então eu consigo um outro elemento do ideal, tal que a soma dos dois dá em zero. Então, se o zero está, o inverso também está. Ok? Então, isso dá ao ideal uma estrutura de subgrupo. Né? Porque é fechado, pela própria definição do ideal, o zero está, e o zero estando, eu consigo gerar o zero pela soma de dois elementos do ideal. Então, o inverso de um elemento qualquer do ideal, o inverso dele também está no ideal. Ok? E vimos também que um ideal em Z, ele tem um gerador que é o menor inteiro positivo. Né? Então, qual que é a estrutura do ideal? Se o ideal, se ele tem como menor elemento um número inteiro positivo, né, K, os elementos do ideal são na forma n vezes k, onde n são os inteiros. Então, são os múltiplos inteiros de k. Ok? Ora, se k é o menor inteiro positivo do ideal, os números naturais de 1 até k-1 não pertencem ao ideal. Então, vamos fazer o seguinte, ó. Vamos pegar H1 como sendo o seguinte subconjunto de G. Z sendo Z os números inteiros. É 1 mais os elementos do ideal. Ó, é como isso aqui, entenderam? Aqui, a operação não é um produto, é a composição, é a operação do grupo. No caso, o grupo que eu estou considerando é o Z com operação de soma. Então, eu estou pegando o 1 e gerando vários elementos na forma 1 mais kn, onde n é um inteiro. Ou seja, eu estou somando 1 com cada elemento do ideal. Tá? O 2 não está aqui. Nós já vimos isso também. Então, a gente pega o 2 e gera todos os elementos, né? Até o k-1, desculpa, é k-1 aqui. E gero, né? Nós vimos que isso eram os elementos das classes. Nós geramos uma relação de equivalência e esses H1 são os elementos da classe de equivalência de 1, o H2 é os elementos da classe de equivalência de 2 e assim por diante. Né? Então, essa separação de Z em o ideal e as classes de equivalência é exatamente o que nós vamos fazer para um grupo qualquer G, finito de ordem N, e com relação a um subgrupo H de ordem M. Tá? Só para a gente entender o que nós estamos fazendo. Então, eu faço isso e a primeira coisa que a gente tem que mostrar é que as classes são disjuntas, né? Ou seja, ou a intersecção delas é vazia, ou se a intersecção não for vazia, as classes são idênticas. Tá ok? Vamos supor, então, que a intersecção não seja vazia. A intersecção não sendo vazia significa que existe um certo elemento G do grupo que ele pertence a ambas as classes laterais. Ou seja, G pode ser escrito por GI vezes um certo H, e também porque ele pertence a G1H, e, por outro lado, ele pode ser escrito como GJ vezes H, tá? Porque ele pertence a GJH. Nota que eu pus aqui, ó, HK e HL, porque são elementos, em princípio, distintos de H, né? A gente não pode dizer nada sobre esses elementos de H. A única coisa que eu estou falando é que o G pertence a G1H, então ele é G1 GI vezes HK para um certo HK. Da mesma forma, ele pertencendo a GJH, ele pode ser escrito na forma GJHL para um certo HL de H. Tá? Vamos fazer o produto agora nessa igualdade pelo inverso de HK. Então, o GI ele vai ser expresso como GJ vezes HL vezes HK menos 1. Né? Então, eu fiz o
inverso de HK com HK menos 1 aqui, vai dar identidade. Então, vai dar GI vezes a identidade, que é GI. E isso vai ser igual a, do outro lado da equação, GJ HL vezes HK menos 1. Certo? Como o H ele é subgrupo, resulta que qualquer produto de dois elementos do subgrupo está no subgrupo. O subgrupo é fechado pela operação do grupo, não é isso? E, além disso, por ser subgrupo, o inverso, se HK está, o inverso dele também está. Então, HK-1 é um elemento do subgrupo. Portanto, HL vezes HK-1 é o produto de dois elementos do subgrupo e, portanto, é um elemento do subgrupo. Vamos chamar de H, tá? Um H qualquer. Portanto, o meu GI ele pode ser escrito como GJ vezes H. Então, o que nós estamos fazendo, jovens? É isso, ó. Nós estamos identificando GI como GJ vezes um elemento de H. Ora, se GI pode ser escrito como GJ vezes um elemento de H, por definição, ele pertence a GJH. Certo? Recapitulando, então, eu peguei um GI e montei o subconjunto aí, que é GI vezes H1, GI, a classe lateral, H2, etc. Até GI vezes HM. Por que HM? Porque o nosso subgrupo H tem M elementos. Aí eu peguei um GJ que não está aqui. Montei aqui, ó. GJ vezes H. GJ vezes H1 até GJ vezes HM. Aí, a afirmação do lema é que essas classes são disjuntas. Eu admiti, por absurdo, que existe um elemento que está tanto numa classe como em outra. Estar tanto numa classe como em outra significa que ele é um desses elementos aqui. Então, ele é escrito na forma GI vezes um certo Hzinho. E ele também, estando na classe GJH, ele pode ser escrito como GJ vezes outro certo Hzinho. Evoluindo nisso, nós chegamos à conclusão que o próprio GI, esse GI aqui, ele pertence à classe GJ. Ora, nós já chegamos a uma contradição aí, né? Então, poderíamos até concluir que não podemos admitir que as classes têm intersecção, né? Ora, mas eu digo assim, ó, se a classe não tem intersecção, elas podem ter desde que elas sejam idênticas. Então, vamos chegar nessa conclusão de que, existindo essa intersecção, as classes são idênticas. Tá ok? Então, vamos voltar aqui. Então, agora, ó, a gente já sabe que o GI, se existir essa intersecção aqui envolvendo GI e GJ, o GI vai ser um elemento de GJH. Ora, mas se o GI é um elemento de GJH, como seria o GI vezes o Hzão? Então, seria escrevi o elemento GI como GJ vezes Hzinho. Então, ficaria esses caras aqui, ó, são os próprios GIs, tá ok? Então, no lugar do GI, eu pus GJH vezes H1. Aqui, ó, no lugar do GI, eu pus GJH vezes H2. No lugar do GI,
eu pus GJH vezes HM. Ora, H é subgrupo, certo? Vamos usar a associatividade aqui, ó, e vamos considerar esses produtos, ó, H vezes H1, H vezes H2, H vezes HM. H é um elemento, Hzinho é um elemento do subgrupo, né? E cada HI é um elemento do subgrupo. Então, esses produtos, H, H1, H, H2, H, HM, resultam em certos elementos de H também, porque H é subgrupo. Então, produto de dois elementos do subgrupo é um elemento do subgrupo. Estou chamando eles de H vezes HI, eu estou chamando isso de HI', onde HI' é um certo elemento de H. É só para dar nomes, tá? Então, como é que fica GIH? Fica GJ, HI', GJ, H2', até GJ, HM'. Tá ok? Onde cada HI' pertence a H. Olha só, então o meu conjunto G1H, ele é na forma GJ, todos os elementos dele são na forma de GJ vezes um elemento de H. Ou seja, G1H é subconjunto de GJH. Tá ok? Tá? Ora, eu chego a essa conclusão partindo dessa igualdade aqui, dessa suposição da existência de um elemento G comum a G1H e GJH, e eu apliquei HK menos 1. E aí eu escrevi GI como GJ vezes o elemento de H. Mas se eu tomasse esta equação aqui, ó, GI HK é igual a GJ HL. E eu aplicasse HL, o elemento inverso de HL. O que eu obteria? Que GJ é igual a GI HK HL a menos 1. Novamente, esse cara, HL a menos 1, é o inverso de HL. Como H é subgrupo, então o inverso também está no subgrupo. Então, HK vezes HL a menos 1 é um produto de dois elementos do subgrupo, que dá um elemento do subgrupo também, que eu chamei aqui de H tilde. Então, GJ é igual a GI vezes H tilde, e nós chegamos numa situação totalmente análoga aqui à do começo, onde eu tinha escrito GI como GJH. Agora eu escrevo GJ como GI H tilde. E se eu desenvolver a mesma coisa que nós fizemos para GI, nós vamos chegar à conclusão que GJH está contido em GIH. Então, no desenvolvimento inicial, nós concluímos que GIH está contido em GJH. Se eu faço a mesma coisa agora, escrevendo GJ como GI vezes um elemento de H, eu chego à conclusão que GJH está contido em GIH. Ora, mas se GIH está contido em GJH e GJH está contido em GIH, os dois subconjuntos são iguais. Então é isso, né? Ou a intersecção é vazia, ou se não for vazia, os subconjuntos são iguais. Tá ok? Tá? Então, só aqui, ó, resumindo. Se a intersecção não for vazia, qual que foi o desenvolvimento? Eu supus a existência de um elemento G que está na intersecção. Por estar em G e Hzão,
eu escrevo ele como GI vezes um Hzinho pertencente a H, chamei de HK. Por pertencer a GJ eu escrevi ele como GJ vezes um elemento de H, né? Um Hzinho, escrevi como GJ tá? Então G pode ser escrito tanto de uma forma como da outra. Operando com essa igualdade aqui, eu chego à conclusão que GI Hzão está contido em GJ Hzão. E GJ Hzão está contido em GI Hzão, ou seja, eles são iguais. Né? Então, se a intersecção não for vazia, os subconjuntos são iguais. E aí a gente demonstrou o quê? Lembrando só que as classes são disjuntas, né? Então, se eu começo com um grupo de ordem N e um subgrupo de ordem M e monto as classes laterais, né, que são montadas como? Pegando um elemento qualquer de G e fazendo a composição dele com os elementos de H, né? Depois eu pego um elemento, um G2 que não está aqui e monto a classe G2H. Pego um G3 que nem está em G1H nem está em G2H. Monto a classe lateral, né? Chamo ela de G3H e assim por diante. As classes nós acabamos de mostrar que elas são disjuntas, tá ok? Tá? Então elas são todas dessa forma. Olha só como é que é a forma delas. É G1, H1, G1, H2. Então todas têm pelo menos M elementos. Por que pelo menos M elementos? Porque pode ser que existam elementos aqui que coincidam, né? Vamos mostrar que isso não é possível, tá ok? Só recompondo que se eu monto o grupo, separo o grupo nessas classes aqui, o grupo pode ser escrito como a união das classes. Por quê? Porque eu faço esse procedimento até esgotar o grupo. E dessas classes é o próprio H, certo? Basta que eu pegue algum dos GIs como sendo um elemento de H. Tá ok? Ótimo. Agora vem o segundo lema. Então, nós observamos que cada classe lateral tem pelo menos M elementos. Tá? Não, no máximo elementos, né? Perdão. Como que eu poderia ter uma classe com um número distinto de elementos que não fosse M? Se em alguma das classes eu tivesse elementos iguais, né? Então vamos supor que tenha uma das classes aí, sei lá, estou chamando de GIH, em que a gente tem elementos coincidentes. Então eu teria aqui dois elementos gerados nessa forma de pegar GI vezes os elementos da H, então teria GI HJ seria igual a GI HK para HI diferente, HJ diferente de HK, né? Porque são os elementos de H que eu estou pegando. Aí fica bem simples, ó. Eu pego essa igualdade GI HJ igual a GI HK e aplico GI a menos 1 aqui. E aí eu chego à conclusão que HJ igual a HK. Ou seja, que se dois elementos, a única forma de dois elementos de uma classe serem iguais é se eu estiver pegando dois elementos do subgrupo H iguais, né? Então, como por construção eu estou pegando elementos distintos de H, todas as classes têm o mesmo número de elementos, que é o número de elementos do subconjunto. Tá? Resumindo então, jovens. Vamos lá. Eu peguei G, um grupo de ordem N e um subgrupo de ordem M. Expressei ele como uma união de classes laterais. Então, então tenho H, pego um G1, um elemento do grupo qualquer, faço a composição de G1 com todos os elementos de H.
Aí tem gente para fora, tem o G2, pega um G2 e vai fazendo. Vou fazendo isso até esgotar. Mostramos que cada classe, as classes são disjuntas. Ou seja, os elementos que estão uma não estão noutra. Além disso, as classes têm todas o mesmo número de elemento, que é o elemento de o número de elementos de H. Por quê? Porque como as classes são nessa forma aqui, se dois elementos de uma classe são iguais, os H's teriam que ser iguais, e não é o caso. Ótimo. Então, jovens, resumindo, o que eu tenho? Um grupo de ordem M, que pode ser descrita pela união disjunta de K classes, eu estou chamando aqui de K, né? K classes, cada classe com M elementos. Ou seja, N, o número de elementos do grupo, é a soma dos elementos das classes. Quantas classes nós temos? K classes. Então, N é K vezes M, aonde M é a ordem do subgrupo, N é a ordem do grupo, então a ordem do subgrupo divide a ordem do grupo. Pronto. Né? É um teorema longo aí que precisou da construção de 2 lemas. O interessante é que nós vamos usar essa construção, essa ideia de separação em classes, quando nós formos falar sobre subgrupos normais, tá? Então é interessante a gente praticar isso, tá? E aí eu deixo aí alguns exercícios para vocês. O primeiro é pegar o grupo de permutação. Já vimos lá atrás, né? Como é que são os subconjuntos do grupo de permutação. P1 gera um subconjunto de 2 elementos, um subgrupo de 2 elementos. P2 um subgrupo de 2 elementos. P3 um subgrupo de 2 elementos. P4 um subgrupo de 3 elementos, portanto divisível, um divisor de 3. P5 é um subgrupo de 3 elementos, portanto um divisor de 6. E P6 é a identidade, é o subgrupo trivial de um elemento só. Aí eu peço para vocês gerarem as classes laterais, né? Então, por exemplo, eu vou pegar P1, né? Pego P1, P1 ao quadrado é E já. Então, vou pegar, por exemplo, um elemento que não está em P1, no grupo, o subgrupo gerado por P1, P2, por exemplo. Tá? Então, pego o subgrupo H1, P1, E. Agora eu vou pegar um cara que não está aqui, ó. P2H1. Então vai ser P2P1, P2E, que é igual a P2. Já vejo quem dá. Pega um outro elemento que não está. Veja, o H1 tem 2 elementos. O grupo tem 6 elementos. Então, vou ter que ter 3 classes. Uma das classes é o próprio H1. Tem uma outra classe com 2 elementos. Eu vou ter mais uma classe, outra classe só, e os elementos de G que sobrarem, né? Que não tiver nem H1 nem P2H1. Tá? Peço então para vocês fazerem isso explicitamente, tanto para um subgrupo aí de ordem 2, né? Podem pegar o próprio P1, o subgrupo gerado por P1, o subgrupo gerado por P2, sei lá. E por um subgrupo de 3 elementos aqui. Peço para vocês fazerem também. E aí algumas questões assim mais estruturais, né? Mostrar que se G é um grupo finito de ordem N, se N for primo, então G não tem subgrupos. Aí é pensar essencialmente no teorema de Lagrange, justificar. E mostrar que G é cíclico, ou seja, que G tem um gerador apenas. Tá?
Considere G um grupo cíclico de ordem N, tá? Aí eu peço para vocês analisarem como é que podem ser os subgrupos de G. Bom, N não pode ser primo, né? Porque aqui eu já pedi para vocês mostrarem que N não tem subgrupos, tá? Então, para um grupo cíclico de ordem N, como são os subgrupos de G? Como exemplo, eu peço para vocês pegarem o Z7 estrela, tá? O Z7 estrela tem 6 elementos, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então é um grupo cíclico. Nós já estudamos até quem seriam os possíveis geradores para ele. Vimos aí que tem 2 possíveis geradores, pode ser gerado tanto por 3 como por 5. Não importa, eu quero saber como é que são os possíveis elementos para ele, subgrupos para ele. Tá ok? Considere agora G um grupo não cíclico de ordem N. Como podem ser os subgrupos de G? Tá? Como exemplo, a gente tem o grupo de permutação, né, e mostrar como podem ser os subgrupos de G. Tá ok? É isso, jovens. Eu vou deixar esses exercícios para vocês treinarem aí um pouco. Tá? Essas 2 classes de exercício, uma bem prática com grupo de permutação, a outra para fazer uma reflexãozinha em torno de como aplicar o teorema de Lagrange para a gente fazer um estudo analítico de subgrupos de grupos finitos. Tá ok? É isso.